exaltarmos o santo nome do Senhor. Antes de ministrarmos a palavra de Deus, agradeço a Deus essa oportunidade, bem como o nosso pastor Flauzilino, e glorificar a Deus pela iniciativa do pastor Luciano, bem como sua esposa, para esse tema tão importante para a igreja. Existem duas coisas que são mais importantes para a igreja. Primeiro, a pregação do reino de Deus. Essa é incondicional a primeira. Segundo, a santificação, sem dúvida alguma. Amém, queridos? Eu já estou congregando aqui, nos próximos dias fará 1 ano, e eu estou muito feliz, de verdade, de estar aqui com vocês. Vamos ler a Bíblia Sagrada, por gentileza, meus irmãos. Abra a tua Bíblia. Hebreus, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 12. Eu me atrevi a colocar o título dessa mensagem, Perseguindo o Amor e a Santidade. Glória a Deus. Glorifico a Deus pela vida de todos os obreiros, pregadores do Evangelho que estão à minha retaguarda, homens de Deus, pastor Marcos, pastor Jeremias pai, filho, pastor Luciano, como já citamos, pastor Jander, pastor Euclides, e todos os que contribuem nessa obra de Deus são homens de exemplo neste lugar, e nós glorificamos a Deus por isso. Pastor Wesley também, pessoas maravilhosas, e é bom demais congregar com vocês. Vamos lá então. A Bíblia diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém? Além de ser uma palavra importantíssima, uma das palavras mais importantes, considero eu, é uma palavra que nos fere, é uma palavra que fere o ser humano, principalmente na época em que nós vivemos. A época em que, até mesmo dentro do contexto evangélico, cristão, cada vez mais as pessoas têm a ver com a nossa vida, entre aspas. Fiquei muito feliz, porque na vigília que tivemos aqui, a vigília passada, o irmão João Camargos disse uma palavra que entrou com uma espada no meu coração. Ele disse mais ou menos assim: se você fala que ninguém tem nada a ver com a sua vida, como é, irmão João? Se ninguém tem nada a ver com a sua vida, você está muito enganado. Mas você disse de uma forma que foi com uma espada de 2 gumes no meu coração. E daqui a pouco a gente vai chegar aí. A Bíblia então diz, no livro de Hebreus, um livro direcionado a quem? Um livro direcionado a crentes, a pessoas que eram judias, que se converteram ao povo do caminho. Pessoas que ouviram a voz de Deus e acreditaram que Jesus, o Yeshua, era quem? O Messias. Mas depois que Jesus subiu ao céu, no século I, no século II, começou uma grande perseguição. E por conta dessa perseguição, ainda no ano 70, o livro de Hebreus foi escrito para quê? Para orientar aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos. Não é diferente no dia de hoje. Se nós realmente professarmos a nossa fé, dissermos quem somos e como vivemos, e qual é a nossa lei, que é a Bíblia, com certeza pessoas nos odiarão. Quero deixar muito bem claro aqui, irmãos, que eu sou um pregador um pouco prático, sabe?
e no decorrer da mensagem eu vou dizer algumas coisas que acontecem no meio de várias igrejas. Eu quero dizer aqui claramente, ainda bem que é gravado, porque eu sei como que é, não estou falando de vocês, mas sempre tem. O quê? Eu comecei a pregar mais ou menos o evangelho faz uns 12 anos. E Deus me abençoou, de verdade, foi uma bênção. E também, da mesma forma que Deus começou, Deus deu uma pausa para o meu ministério de itinerância. Comecei a pregar como cooperador, logo passei para o presbitério, pela graça de Deus, e assim foi indo, como geralmente costuma acontecer com as pessoas. E por fazer programa de rádio, e algumas vezes, simultaneamente, 23, 24, 25 rádios de uma vez, os pastores ou as pessoas vinham o quê? Trazer problemas para a gente orar, que é comum. Então, nessa vivência de itinerância, nessa vivência como pregador do evangelho, já me deparei com tudo coisa que você pensar. Pensa numa coisa difícil aí, já me deparei, de verdade. Pastores angustiados que não podiam contar seus problemas para ninguém, etc, etc, etc. Enfim, quero deixar bem claro, mais uma vez, que algumas coisas que eu citarei aqui, não estou falando de maneira nenhuma a igreja local, mas eu estou falando de pessoas. Amém, irmãos? Eu estou falando do dia a dia, eu estou falando de ser humano. De pessoas que convivem no evangelho, que são do evangelho, ou que andam no meio do povo do evangelho, e que muitas vezes não vivem como o povo do evangelho, como a Bíblia diz que é para viver. Então o autor diz aqui, aos judeus convertidos, segui a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Ele é muito claro. Vale lembrar que quando o crente aceita Cristo como seu Salvador, ele passa por 3 processos. Quais são? Os processos do quê? Da justificação pela cruz do Calvário, pela regeneração, ele vai se regenerando através do Espírito Santo, e em terceiro, a santificação, que agora não depende mais do Espírito Santo, depende de cada um de nós. O processo de santificação é algo interessante que depende inteiramente de mim e de você. É um processo a qual eu e você aceleramos ou atrasamos, fazemos correr ou fazemos parar. Isso é individual e é muito interessante isso. E agora então o escritor de Hebreus, ele escreve aos judeus e ele está o quê? Ele está agora eles estão enfrentando dificuldades por causa de quê? Da fé. Eles estão enfrentando dificuldade não por causa do seu trabalho do dia a dia. Eles não estão enfrentando dificuldade por causa de A, B, C ou não. Eles estão enfrentando a dificuldade porque eles amaram a Jesus. Porque eles decidiram viver a fé em Cristo. Porque eles decidiram ser diferentes. Porque eles decidiram viver uma vida de santificação e separação. E o efeito colateral disso é o quê? Perseguição. Irmão, não se engane não. O efeito colateral da santificação é a perseguição. O efeito colateral de ser separado, de ser se preparar cada dia mais conscientemente para o Evangelho e para Cristo, com certeza será a perseguição. E muitas vezes a perseguição não é lá fora, muitas vezes a perseguição é aqui dentro. Estou falando de forma genérica. Não estou falando da igreja do Vila Nova, eu estou falando pelo que eu ouvi nesses pouquinhos anos que eu preguei por aí. Mas o escritor, ele era muito inteligente, ele era ungido de Deus, como você e eu, escolhido, separado, uma pessoa diferente. Você perdeu uma oportunidade da glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Ele então olha para os crentes e começa a fazer o quê? Os crentes agora estão sendo ameaçados de morte. Estão sendo ameaçados por causa do amor, por causa da fé, por causa daquilo que eles acreditaram em ti em seu coração. É só você lembrar o dia que você aceitou a Cristo como Salvador, os meses seguintes, como era a sua fé, como você vivia, como era que você andava. Aquilo, poderia alguém falar para você na hora, você morre por amor de Cristo, mas você não pensava 2 segundos, morria mesmo. Não era assim no começo da fé? Literalmente.
Mas o autor nos dá algumas observações, e essas observações deixaram o meu coração alegre, feliz, e como diz o pastor Fausilino, o meu coração dilatou-se, aleluia. A primeira observação é o quê? Que é o que o autor pediu para eles fazer: olhar somente para Jesus. Não, olha, eu vou dizer de novo, e quando eu falo isso, gente, eu não estou chamando ninguém de ignorante, é que quando eu falo, meu coração se enche de tanta alegria, porque Deus falou tremendamente comigo através desse tema. Olhar somente para Jesus. O tempo que nós vivemos é terrível, gente. O momento que nós estamos vivendo, a igreja na terra é terrível. Nós lutamos diariamente contra o diabo, irmão João Camargo. Nós lutamos todos os dias com o nosso eu, com o nosso ego, com os nossos motivos, com nós mesmos. E agora, aqueles irmãos estão inflamados, aqueles irmãos estão precisando de uma palavra, e o escritor olha para eles e diz assim: olhem somente para Jesus. Sabe por quê? Porque eu posso falhar, eu posso ser legal por 10 minutos, por 20 minutos, mas vive 20 anos comigo. Vive 20 anos comigo que você vai começar a ver os meus defeitos. E assim com todo mundo tem defeito. Todo mundo tem manias. E a maioria das manias o outro não gosta. E ele fala, então olha para Jesus. E eu gostaria aqui, por favor, que você me acompanhasse, 1 Coríntios, capítulo de número 1, aleluia, 1 Coríntios, capítulo de número 1, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, aleluia, 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 aleluia. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 1, diz assim: irmãos, peço pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha tradução é um pouquinho diferente, me ajudem, tá? Por favor. Irmãos, peço pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem, e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos, num só pensamento, numa só intenção. Pois algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há briga entre vocês. O que eu quero dizer é isto: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo, e outro eu sou de Pedro, e ainda outro diz eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que foram batizados em nome de Paulo? Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Assim ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Então vamos para o contexto da história. Neste caso, todo mundo era crente. Sim ou não? Todo mundo era crente. Todo mundo convivia, todo mundo dava glória a Deus. Mas tinha um problema. Qual era o problema deste contexto aqui da história? Divisão. Eu gosto mais do Tasca, eu gosto mais do Pedro, eu gosto mais do João, eu gosto mais... Resumindo, eu falei para você que eu ia falar tudinho hoje, irmão. E com toda a autoridade e temor de Deus, sem nenhuma indireta, porque ninguém precisa disso aqui. É ensinamento, é Bíblia. Sabe qual era o problema aqui? O que tem até hoje em 2019, panelinha. Ou não tem? Graças a Deus que aqui não tem, irmão. Mas aonde eu preguei por aí, tem muita. Eu estava fazendo a conta, por bondade e misericórdia de Deus, eu preguei 12 anos seguidos, eu preguei mais ou menos umas 700 igrejas, pouca coisa. Para a glória de Deus, de verdade mesmo, gente. Que para um casqueiro, um bandido, é bom demais, né? Muita coisa, não é?
Deus é bom demais. Deus é bom demais, de verdade, gente. Então o que tinha o problema lá? Lá naquela época lá, na época de Paulo, de Apolo, qual que era o problema? Cada um puxava a sardinha para o lado, mas esquecia de quem? Aquilo que Paulo disse, ou melhor, perdão, o escritor disse, olhar para Paulo, olhar para Apolo, olhar para o Tasca, não, olhar para Jesus. Porque quando olhamos para Jesus, não tem sombra de variação. Quando olhamos para Jesus, não tem erro. Ele não vai te trair, Ele não vai vacilar. Quando olhamos para Jesus, muitas vezes tem até silêncio. Mas o silêncio é porque Ele está trabalhando em teu favor. Aleluia! Quero dizer uma coisa, gente, por favor. Eu preguei como itinerante esse tempo todo. Mas, eu só, durante muito tempo, estou tentando encontrar palavras, por isso que eu só caiu, como a gente dizia antigamente, só caiu a ficha de verdade quando eu dirigi igreja. Verdade. Irmão, se vocês tivessem ideia do tamanho do problema que é, de verdade mesmo. Mas o problema que eu estou falando não é um problema... eu não vou porque não. O tamanho de responsabilidade que é você guiar um povo. A responsabilidade, alguém vem falar, você está para você, olha pastor, está acontecendo isso. O que eu faço? Pastor Jeremias dirigiu a igreja há mais de 20 anos, sabe do que eu estou falando? O que eu faço? Eu sentei, depois que o irmão contou 1 hora de problema dele, eu fui para casa e eu chorei, irmão. Mas chorei bem chorado mesmo, falei, Jesus, misericórdia. Eu me lembro até o que eu disse para ele, e Deus deu vitória para ele, graças a Deus. Eu falei, irmão, esquece o A, o B, o C e o D, olha para Jesus. Talvez você está aqui, talvez você está me assistindo. Eu tenho um conselho de Deus para você essa noite. Se a luta te oprime, se a tribulação bate no seu coração, se você se sente decepcionado, olhe para Jesus. Deixe-me correr. Filipenses 3,17, por favor, me ajudem. Filipenses 3,17. Aleluia, vamos comigo, em nome de Jesus. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores. Vou falar de novo. Meus irmãos, continuem sendo meus imitadores. E olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que eu tenho dado a vocês. Você sabia que tem muita gente olhando para nós? O que vamos fazer, como vamos reagir, como o seu filho anda, como a sua filha anda, como o seu marido responde para você, como a esposa responde para o marido, como o pastor reage no púlpito, como... Irmão, tem um monte de gente olhando para nós. E a pergunta é, mediante ao tema santidade, que tipo de exemplo de santidade eu estou dando para quem está me assistindo? Porque pregar bonito, falar palavras bonitas é uma coisa, mas no dia a dia, como é que a gente está? Que tipo de santos que somos? Que tipo de evangelho vivemos? Vou te dar um exemplo. Esses dias, eu estava passando por um lugar, e encontrei um irmão. A hora que eu vi o irmão fez assim, sabe o que ele fez? Atravessou a rua. Tá bom, estou acostumado, né, pastor Paulo? Acostumado, tá bom. Tá bom. Aí eu faço uma pergunta para você. Você conhece a Bíblia muito bem? Isso é atitude de crente? Aqui não, graças a Deus. Mas em outros lugares que eu congreguei, aquela alegriona na hora do culto, mas na hora de ir embora, o irmão corta a volta de você. Isso é atitude de crente? Se somos membros do mesmo corpo, devemos andar juntos com o corpo. Somos a mesma pessoa.
E Cristo é a cabeça. Aí eu chego em qual conclusão? Poxa vida, se eu estou buscando a santidade, se você está buscando a santidade, se nós estamos em comunhão com Cristo, se nós estamos fazendo de tudo para ser crente, e tudo para ir para o céu, quando você encontra alguém atravessa a rua, ou quando você encontra alguém dizia de você, o Espírito de Deus está nessa pessoa. Eu posso estar sendo forte para você, mas essa é a verdade. O conselho que eu dou para você, que está me assistindo, é um conselho verdadeiro de um pastor jovem que vai dizer para você: acabou a hora de ficar brincando de ser crente. Filipenses capítulo de número 2, por favor. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Deus está nesse lugar, glória a Deus. Aleluia. Filipenses capítulo de número 2. Diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês ou nós estávamos mortos. Espiritualmente estávamos mortos, nós não conhecíamos Jesus, nós éramos criatura. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Amém. O que ele está dizendo aqui? Vamos lá. Ele está dizendo que quando vocês eram criaturas, quando vocês não conheciam a Cristo, não andavam com Cristo, vocês andavam segundo o sistema mundano. O sistema do mundo, ou seja, me feriu, vou ferir também. Me machucou, vou machucar também. Vou me aproveitar da circunstância. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou ser conforme o mundo. Vou tocar a vida como a vida me envolve. Vou viver como a vida, o mundo faz. Maldade, maldade. Ferir, ferir. Mas agora, isso que ele está dizendo é o quê? Mas agora vocês não são assim. Vocês andam pelo Espírito. E o Espírito de Deus. E que quem tem o Espírito de Deus faz? É agredido? Peça misericórdia a Deus. Suporte o seu irmão. Aguente firme. Temos que suportar os mais fracos, porque não é possível alguém ferir alguém com a intenção no coração e professar a nossa fé. Ou é ou não é. Você conhece alguém meio crente? Ou é ou não é. Então o que acontece aqui? Ele diz assim: antes vocês eram assim, mas agora vocês têm o Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito de Deus tem o fruto do Espírito. E a gente vai entrar aí rapidinho, já já. Fruto do Espírito daqui a pouco. Segundo tópico que o escritor fala para aquele povo, judeus convertidos, aceitarem a correção de Deus. Irmãos, nós temos que ter a mente de cristão. E a mente de cristão é diferente da mente do sistema do mundo. Ou seja, deixa eu explicar o que eu acabei de dizer. No mundo, se alguém nos exorta, se alguém fala alguma coisa que fere o nosso ego, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Ficar magoado, bravo e se possível, retrucar já de primeira. Não é assim? Feriu, já dá uma patada no camarada e já era, está tudo resolvido. Mas o que ele está dizendo aqui, abra a tua Bíblia, por favor, Provérbios 13, 18. Provérbios 13, 18, e eu vou conseguir explicar o que eu estou querendo falar ao seu coração. Provérbios 13, 18. Aleluia. Nos versículos, enquanto você procura aí, nos versículos anteriores ao tema,
O próprio autor, ele diz sobre a correção, no versículo de número 11, diz assim: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser gozo, ou seja, na hora você rejeita, você não aceita, porque o seu eu briga com tudo isso. Na verdade, toda correção ao presente, no momento, não parece ser alegria, gozo, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E ele diz aqui também, ou seja, que quando nós éramos pequenos, nós aceitávamos as correções dos nossos pais, ficávamos constrangidos no começo, mas depois víamos que nossos pais tinham razão. Vamos a Provérbios. Quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Ô, irmão, olha que coisa tremenda. Então, não é igual no mundo, não é igual a gente era, não é como a gente vivia. Quem recebe a repreensão vinda de Deus, ao invés de obter desgraça, ao invés de obter rejeição, ao invés de obter tudo de mal, constrangimento, não. Quando você recebe a repreensão, a Bíblia diz que você será respeitado. Irmão, só tem a Bíblia para você essa noite, viu? Aleluia. Por favor, Provérbios 12, 1. Aleluia, oh aleluia, glória a Deus. Provérbios 12, 1. A Bíblia tem resposta para tudo, irmão. Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Aí a gente lê, hoje à tarde eu li isso aí, e eu falei, Jesus, eu sou um tolo mesmo. Eu estou pregando para mim primeiro, viu gente? Estou pregando para mim primeiro. Só um tolo que não gosta de ser corrigido. Porque aquele que corrige conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro. E conhecendo o futuro, ele sabe aonde ele deve te moldar, aonde ele deve te levar. Fica tranquilo, irmão, você não está nas mãos de qualquer um, você está nas mãos de Deus. E quem está nas mãos de Deus, vai pelo caminho certo, por mais que muitas vezes doa, mas Deus está nos guiando, nos apertando, muitas vezes permite que soframos, para que o nosso caráter seja moldado, como nós aprendemos aqui. Aleluia, glória a Deus. E terceiro, primeiro foi olhando para Jesus, segundo aceitando a correção de Deus, e terceiro, suportar o sofrimento. 1 Tessalonicenses 1,6, por favor. Eu gosto do povo aqui, porque o povo é bom de Bíblia para valer. 1 Tessalonicenses 1,6. A Bíblia diz assim: e vocês, quem? A igreja em Tessalônica. E vocês seguiram o nosso exemplo, o exemplo do Senhor Jesus, que embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e de Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e espalhou pela Macedônia e pela Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Você contagia. Você é espelho. As pessoas estão vendo o que você está fazendo, o que eu estou fazendo. Vamos continuar. Na segunda parte do capítulo de número 12, onde a frase fala, segui a paz com todos e a santificação, está incluída, o escritor ensina aos seus destinatários como viver uma vida de santidade diante de Deus. Ele indica como ter uma conduta a qual o Senhor se agrada. Hebreus 14, 29.
Aleluia. Hebreus 14, 29. (14, 29) é isso? Deixa eu ver aqui. Não tem, né? Hebreus 14, 29, né? Não, perdão. Versículos do 14 ao 29, lá do capítulo de número 12. Com base nesse propósito, ele também enfatiza a importância do bom relacionamento e o cuidado entre os cristãos. Devem ter uns para com os outros. Tendo entendido o contexto, nós vamos ver a seguir o quê? Os significados da frase seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando o escritor escreve seguir a paz com todos, ele está dizendo literalmente, corram em direção à paz. Eu já ouvi o pastor Jeremias pregar sobre isso. Ou seja, persigam a paz. A expressão grega utilizada por ele implica o sentido em empenhar toda a sua força, toda a sua energia necessária para que esse alvo seja alcançado. O mandamento nessa frase é que nós nos esforcemos pela paz. O termo traduzido, seguir, o grego é dioquete, que transmite a ideia de correr prontamente com determinação a fim de capturar alguma coisa, neste caso, a paz. A paz é uma virtude do fruto do Espírito, e ela aparece intimamente relacionada às outras virtudes mencionadas por Paulo em Gálatas 5:22. Por favor, me ajude. Gálatas 5:22, eu prometo que esse tem na Bíblia, viu? Gálatas 5:22. Aleluia. Vamos ler então. Mas o Espírito de Deus, olha o fruto do Espírito, produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Então, a pessoa aceita Jesus, a pessoa está vivendo em Cristo, está vindo nos cultos, aprendendo nos cultos de ensino, ouvindo a palavra, sentindo a presença de Deus, se preocupando em aprender a santa palavra de Deus, então, automaticamente, ele vai adquirindo o fruto do Espírito. É um fruto, o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito, ele expressa na pessoa que o tem, o quê? Vamos de novo, amor. Crente sem amor não tem o fruto do Espírito. Não tem. Pastor, o que é? Não tem, está escrito na Bíblia. Se o crente não tem se ele não tem amor, que tipo de amor? O amor uns pelos outros. Aquele sentimento de saber o que não quero para mim, eu não quero para o outro. Acabou. O que me fere, fere o outro. O que me machuca, machuca o outro. Vou mais além ainda. Tem coisa, irmão. Tem coisas, nesse contexto aqui, que não precisa nem vir do fruto do Espírito, precisa vir da educação de casa. Cordialidade, amor. A pessoa sorriu para você, sorri para ele. Você vê que a pessoa gosta de você, seja cordial. Eu não estou falando para a pessoa ficar enfiada dentro da sua casa, não é nada disso. Seja cordial, ame, respeite. Eu ouvi uma frase, e várias vezes, de várias pessoas, quando eu evangelizo, ou quando eu prego: pastor, eu não quero ser crente não. Por que você não quer ser crente? Porque eu conheço muita gente que não é crente, que é melhor do que crente. Opa, vamos lá então. Nós sabemos, dentro de nós, que aquela pessoa, que essa pessoa está se referindo, ele então não é um verdadeiro crente. Porque ele não respeita, porque ele acha que só ele tem a razão, porque ele não tem o fruto do Espírito, porque ele não busca a santidade, e quando busca, acha que é o santarrão.
Quem tem o Espírito Santo de Deus, uma forma clara para tudo isso, quem tem o Espírito de Deus é diferente dos outros. Anda diferente, se comporta diferente, respeita as pessoas diferente. Fruto do Espírito: alegria, paz, paciência. Eita. Ô bem, traz a toalha que eu esqueci. Tô indo. Ô pai, vê um negócio para mim. Ô moleque, de novo. Delicadeza. Seja delicado com as pessoas. Seja pronto a agradar as pessoas. Bondade, seja bom com as pessoas. Deus está falando muito comigo também, viu gente? Esquenta não, fala que pastor lá bateu em nós, não, eu vou sair mais vermelho que vocês daqui, viu? Humildade. Ah, porque eu sou doutorado. Ah, porque eu tenho 24 mil lojas. Vai nessa. Não tem nada a ver com religião isso. Dinheiro não tem nada a ver com religião. E domínio próprio, esse é bom. O domínio próprio, ele é longânimo, pastor Paulo. O domínio próprio. Quando você pensa em falar, você não fala não. Quando você pensa em reagir, quando você pensa em pegar o WhatsApp e falar, olha lá, você viu o que ele falou? Você segura e fala, opa, eu tenho domínio próprio, não vou falar não. Vou passar pela peneira, não vou falar não. Aí quando você tem a temperança e o domínio próprio, você vai pensar para apertar o WhatsApp, para que você pensou e falou, opa, domínio próprio. Você vai voltar o dedo devagarzinho, envergonhado, e falar, ô Senhor, já vai ver outra coisa. E o quarto tópico é serem fortes. Sejam fortes. Que é o do versículo 12 e o 13. Sejam fortes e corretos, para os que são fracos te vejam como exemplo. Nós, como crentes, temos a obrigação de sermos corretos. Errou, errou. Está errado, está errado. Vacilei, vacilei. Pede perdão, pede perdão. Não deu, não deu. Irmão, não deu, não consigo, errei, pequei contra você, fiz. Seja correto. O tempo de mentir passou. O tempo de levar as coisas com a barriga, empurrando com a barriga, passou. Agora é um tempo novo, é um tempo de santidade. É um tempo de vivência com Deus. É um tempo de experiências sobrenaturais com Deus. É tempo de ter uma motivação em Deus. É o tempo de levantar as pessoas que estão caídas. É tempo de ser exemplo. Olha, você está vendo aquele irmão lá? Está passando pela luta, está passando pela prova, mas eu não vi ele murmurar. Eu não vi ele falar contra Deus. Eu não vi ele ficar irritado. Eu só vejo ele chorando, não na presença do homem, mas na presença de Deus. Nós temos que ser exemplo para aqueles que estão nos vendo. Minha esposa fala, de vez em quando, fala alguma coisa para mim, dando uma forma de bronca, fala, ô Marco, seus filhos estão vendo, o exemplo carrega. Mas é direto, leva essa chapuletada da Néia. Mas é direto. Ô Marco, você viu o que você fez? Vai lá e pede desculpa pro Vitinho. Ô, mas é direto, irmão. Você viu o jeito que você falou com a menina, da minha filha? Vai lá e fala que você ama ela. Ô, a Néia é fera para você, irmão. Exemplo. Eu glorifico a Deus porque aqui nós temos exemplos de homens de Deus. Temos mesmo. Temos mesmo. Esses dias eu falei numa reunião que nós estávamos tendo aqui, de verdade, diante de Deus, eu falei para o pastor Flausilino, pastor Flausilino, o senhor pode falar qualquer coisa, pode botar qualquer um para orar, mas ninguém ora igual o pastor Luciano. Ninguém, de verdade, não é verdade, gente. Não é verdade, não é verdade? Verdade. Dá glória à irmã Patrícia. Verdade, cada um tem a sua característica. Ou você vai olhar para o pastor Marcos e quando ele se alegra com alguma coisa, ele fala, irmãos, é impressionante. É impressionante. Pastor Euclides eu conheço faz uns 20 anos já, sempre essa mesma humildade. Mesmo caráter, igualzinho. Criou os filhos na simplicidade, tudo crente, pastor.
para a glória de Deus. Essas referências que nós temos que ter. Essas referências, o irmão Jander trabalha o dia inteiro, vem com a mão tudo cortada, vai estar aqui, está alegre, está feliz. Correria. O irmão Jeremias vem lá do Jardim Amanda, longe, vem, dá glória a Deus com a gente, feliz, nunca vi bravo. Vocês estão entendendo? Exemplo, o exemplo carrega. Se alguma coisa está errada na Bíblia, o pregador vacilou, pastor Paulo, acabou. Temos exemplos aqui, homens de fé, exemplo, a gente dá risada, mas é exemplo de Deus. Exemplos de Deus, homens que merecem ser honrados, e a gente falar, eu quero, naquela área lá, eu quero ser igual a ele. Naquela área lá, eu quero ser igual a ele. É assim que a gente tem que fazer. Exemplos. O pastor Flausilino mora a 120 quilômetros daqui, gente. Faz 20 anos que dirige a igreja. Você já viu isso em algum outro lugar? Não vi, não. Exemplo. Com todo o temor do mundo, olhe para o seu irmão e fala, o exemplo carrega. Acabou. Carrega. Acabou, carrega. Aleluia. A paz é uma virtude do fruto do Espírito Santo. Ela parece intimamente relacionada a outras virtudes mencionadas, como nós já lemos aqui, especialmente como o amor e a alegria. Aleluia. Gálatas 5, eu vou adiantar aqui, 5. Diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecem firmes e não deixem mais de submeter novamente ao jugo da escravidão, ou que nós éramos, velho homem. Ouçam bem o que eu digo, Paulo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De modo declaro que de todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, mas caíram da graça, pois é mediante ao Espírito Santo que nos é aguardados pela fé e a justiça a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim na fé que atua pelo amor. O amor. Amor. Tão difícil amar os outros, não é, gente? Não é fácil, não. É por isso que Jesus falou para fazer. Se fosse fácil, ele não falava, não. Se não mexer, se não tiver que renunciar, se não tiver que fazer alguma coisa que modificará a gente por dentro, Jesus não ia falar, não, pastor Marcos. Não ia mesmo. Mas é para mexer, é para torcer. Deixa eu falar uma coisa, a gente não tem direito de não gostar dos outros. A gente como crente, desculpa às vezes falar a linguagem bem popular, mas nós não temos o direito, como cristãos de verdade, de não gostar dos irmãos da igreja. Aquele irmão não vou com a cara. Você não tem direito não, você tem que gostar. E se você não gosta, tem que falar, Jesus, eu não gosto, mas eu quero gostar. Porque o pastor Tasca falou que tem que gostar. Porque a Bíblia falou que tem que gostar. Tem que gostar. E a pessoa, se o meu dedinho não gostasse do outro dedo aqui, ia ficar brigado os dois assim? Todo mundo tem alguma coisa para fazer aqui. E a igreja só anda para frente, a igreja só evolui quando todo mundo está no mesmo pensamento em Cristo que é a cabeça. Quando a picuinha acabar, quando o problema acabar, eu não estou falando aqui não, já estou falando por aí onde eu andei, tá? Aleluia. Quando os problemas acabarem, acabar nunca vai acabar, mas quando forem consertados gradativamente, a igreja vai avançando, a igreja vai ampliando, a igreja vai o quê? Regenerando os outros órgãos. Porque tem órgão que fica doente. Tem gente mais fraca que o outro. E assim vai, deixa-me correr aqui. Vocês corriam bem. O que os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daqueles que o chamam. E olha só o que ele fala aqui. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não pode ter fermento. Pastor Flausilino, pelo Espírito Santo de Deus, falou para a gente na vigília, falou para a gente no domingo, vamos, irmão, colocar 50 pulseirinhas em cada braço. Murmurou, troca, e importa é não murmurar.
Porque defeito todo mundo tem. Estou convencido no Senhor que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aqueles que o perturbam, sejam quem for, sofrerão condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, é porque continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido, ou seja, o que é mais importante? O escândalo da cruz, a crucificação de Cristo, ou a circuncisão? A circuncisão se torna pequena, o costume anterior se torna ínfimo, pequeno, perto do sacrifício de Jesus na cruz. O que eu estou querendo dizer? Que todos os problemas menores dentro da igreja, todos os problemas menores nossos, não se comparam a todo o constrangimento que Jesus sofreu na cruz por mim e por você. Ou seja, como a garotada diz, é tudo mimimi, o que vale é a cruz do Calvário. O que vale é o sacrifício de Jesus por nós. Aleluia. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. 1 Coríntios capítulo de número 13, já estou acabando. 1 Coríntios capítulo de número 13, olha que coisa linda. 1 Coríntios capítulo de número 13, muita gente conhece. Esse aqui ficou até música de mundano, ó. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra até no céu, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como um gongo, ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar as mensagens de Deus, ter o conhecimento, entender os segredos, ser o pregador de Gideões, ser o cara, mas se eu não tiver isso, nada adiantaria. Irmão, a síntese toda da mensagem e da santidade é amor. Mas não é o amor de boca para fora, é o amor que suporta, é o amor que constrange, é o amor que você olha para a situação e fala, não é possível, a Bíblia diz que eu tenho que amar, então eu vou amar. Aleluia, glória a Deus. Poderia dar tudo que tenho, até mesmo entregar o meu corpo a ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso nada adiantaria. Quem ama é, olha o fruto do Espírito aqui, quem ama é paciente, quem ama é bondoso, quem ama não é ciumento. Irmão, ciumento é pecado esse negócio aí. Quem ama não é ciumento, e nem orgulhoso, e nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, e não guarda mágoas. Eu perdoo, mas toda vez que eu venho na calçada, eu atravesso a rua. Perdoou nada, não perdoou. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz alguma coisa certa. Aleluia. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará, pois os nossos dons de conhecimento, as nossas mensagens espirituais são imperfeitos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Aleluia! Oh, glória a Deus! Os irmãos estão me entendendo? Amém? Tinha tanta coisa para falar, mas não vou falar não. Deixa para a escola dominical. Brincadeira, pastor. Brincadeira, meu amigo. A santidade só depende de nós, gente. A santidade é algo tão íntimo e tão individual. A santidade só pode praticar a santidade, ou exercer a santidade, ou ser santo, só um tipo de pessoa. Quem é, pregador? Explico para você. Aquele que realmente entendeu o Evangelho. De verdade. Quem não entendeu o Evangelho, quem não entendeu a cruz, quem não entendeu a graça, quem já morou na desgraça, quem já saiu do charco de lodo e veio para a maravilhosa graça, tem um pouquinho mais de facilidade de entender.
A única coisa que prejudica o entendimento de tudo isso só se chama uma pessoa, Satanás. Por quê? Porque ele vai nos confundindo com coisas terrestres, ele vai colocando coisas, religiosidades, ele vai colocando coisas que não são de Deus, não são da Bíblia. Termino aqui, em nome de Jesus. Buscai a paz com todos e a santificação. Peça a Deus. Eu poderia pregar 4, 5 horas. Próxima quinta-feira o nosso querido pastor Luciano estará pregando. Depois o pastor... Nós poderíamos pregar 15 anos aqui. Mas se você não entender que depende de você, que depende de mim, a gente vai pregar, você vai ficar bravo, e nada vai mudar. A gente precisa entender de uma vez por todas que a santificação é o único caminho de vermos Deus. A santificação é o único caminho de entrarmos, olharmos para os olhos de Jesus e Ele falar: vinde benditos de meu Pai. Não tem outro caminho, não tem gambiarra, não tem meio termo, irmão Mário, não tem. Só existe um jeito de você ver Deus, é sendo santo como Ele é santo. E para isso, a primeira coisa que nós temos que fazer, terminando agora, é deixar o nosso eu lá embaixo e fazer igual Paulo: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Pastor Luciano, vamos nos colocar de pé, vamos orar, queridos, por favor. Senhor, nós queremos te agradecer por todo este culto, pelas pessoas que estão aqui no templo, pelos louvores tão lindos, ungidos e abençoados que ouvimos. O que nós pedimos, meu Deus, nessa oração é que o Senhor nos ajude a ser santo. Muitas vezes nós temos muita dificuldade, Senhor, de amarmos, muitas dificuldades de não fazermos acepções, muitas dificuldades e muita facilidade, Senhor, de arrumar problema onde não tem problema. Mas nós te pedimos, Senhor, nos molda. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ensina a amar. Nos ensina a conviver com as imperfeições dos nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor, a suportar os mais fracos. Nos ajuda a vencer. Nos ajuda. Mas nós te pedimos, Senhor, se porventura o seu fruto, o fruto do teu Espírito Santo se afastou de nós por alguma ocasião, Senhor, tem misericórdia. Senhor, invada a nossa alma, invada o nosso ser, invada, Senhor, o nosso coração, a nossa mente. Por favor, Senhor, nos ajuda a ver a tua glória, nos ajuda a ser santos, nos ajuda, Senhor. Aquilo que muitas vezes, Senhor, nós entristecemos o nosso próximo, arranca de nós, Pai, arranca de nós. Senhor, nos ajuda, por favor. Nós precisamos, mas não é da boca para fora, nós precisamos de verdade, Pai. Porque nós aprendemos esta noite que sem isso nós não vamos te ver. Nós queremos te ver. Nós temos uma eternidade inteira para estar contigo. Nós queremos te agradecer por tudo, Senhor. Visita este coração aflito. Visita este coração, Senhor, atribulado. Nós oramos porque temos certeza que o Senhor está aqui e vai cumprir toda a sua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus.